Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: Então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: Se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Os fariseus, que ficaram uns capítulos sem aparecer, já voltaram para incomodar de novo, e agora eles perguntam a Jesus sobre a questão do divórcio. E Jesus fala claramente que o homem e a mulher não foram feitos para se separar, mas para se unirem e juntos formarem uma só carne. Para entender melhor o propósito do relacionamento, temos que voltar ao princípio que Jesus mencionou. E está em Gênesis, que vai dizer assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, do 26 ao 28. E depois, Gênesis capítulo 2, dos versículos 18 ao 25, vai dizer assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Ou idônea, em outras traduções. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair num pesado sono profundo ao homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher, e a levou até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O homem e a mulher são da mesma importância, mas exercem papéis diferentes, é importante destacar. O homem estava sozinho no Éden e não tinha ninguém para lhe auxiliar ou ajudar. E Deus fez uma auxiliadora que era semelhante a ele. Então a mulher é um presente de Deus, uma bênção de Deus. E reparem na frase: Deus fez uma, não foram 2, 3, 4 nem 5. Deus nunca foi a favor do homem praticar a poligamia. Isso só trouxe problemas. A gente pode citar Abraão, Jacó, Salomão, Davi, e eu poderia citar vários outros exemplos. O casamento foi estabelecido por Deus. Ele foi o primeiro padrinho de casamento, o primeiro cupido, podemos dizer. E Efésios 5, versículo 25, vai dizer assim:
Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja bem o que está escrito, sua esposa, e não as suas esposas. Está escrito ela, e não elas. Deus estabeleceu o casamento, e ele é uma figura da união de Cristo com a igreja. O amor de um homem por uma mulher é uma figura do amor de Cristo pela igreja. Então será que é coisa séria? Será que um homem deve ser infiel à sua esposa e se separar dela? Deixar de amá-la? Será que é possível o homem amar várias mulheres? Em Mateus 6, Jesus vai dizer que não podemos servir a dois senhores, porque iremos preferir a um e rejeitar a outro. Vemos isso ilustrado na história de Jacó, que amava Raquel, mas se casou com Lia. Também vemos isso na história de Ana, mãe de Samuel, que era esposa preferida. Também a gente vê na história de Abraão, que tinha como Sara, sua mulher, mas pela falta de fé ele teve relações com sua concubina. E assim a concubina, que viria a ser a mãe de Ismael, e Sara tiveram problemas uma com a outra. E quando a palavra de Deus diz que Salomão amou 1000 mulheres, não é no sentido literal, mas é um eufemismo para dizer que ele teve relações com elas, porque ele não amou as 1000 verdadeiramente, como é da vontade de Deus. Os planos de Deus são perfeitos, mas muitas vezes queremos fazer os nossos planos, que são imperfeitos. Hoje é difícil você ver na sociedade um homem que é casado com várias mulheres, mas o conceito ainda existe. As pessoas se relacionam não por amor, mas sim por tédio ou carência. Namoros que duram um mês, pessoas que se casaram já 4, 5 vezes, pessoas que já tiveram relação com um monte de pessoa. E a gente não precisa ir na vida adulta. Talvez você, na sua escola, dentro da sua sala, você já conversou com todas as meninas possíveis. Não só da sua sala, mas talvez da escola. E tudo isso é defraudação e foge do propósito de Deus para nós. Além disso, existe uma carga espiritual em tudo isso, porque aos olhos dos homens estamos casados quando assinamos um documento no cartório. Mas aos olhos espirituais, um homem e uma mulher, eles estão interligados quando se relacionam. É um ato para gerar vida, que acaba trazendo morte, por causa da dureza do ser humano. É um ato para desfrutar do casamento, mas acaba virando defraudação e imoralidade. Por que isso acontece? Porque Deus não está no centro. Isso acontece quando as relações são puramente carnais e não têm nenhum propósito. Você gosta dela? Acha ela bonita? Parabéns, existem muitas mulheres bonitas. Você vai na padaria e acha uma, vai na academia e acha outra, vai na praça e acha outra. Isso não é o que decide o relacionamento. Senão vamos ser como as pessoas do mundo, que usam alguém, depois enjoam e querem outra, e por aí vai. Por isso os relacionamentos não duram. Quando vocês satisfazem a carne. Apenas resta para o casal o amor, aturar um ao outro, lidar com a personalidade do outro, os defeitos do outro. E é aí que acaba, porque são duas pessoas que não querem se amar de fato, mas apenas se defraudar. Logo, quando você tira a carne, o que sobra daquela pessoa? Se você fosse cego, será que você se apaixonaria por ela? Você consegue citar algum motivo do porquê você gosta dela? Quando duas pessoas que entendem o propósito do casamento se unem, então isso não é algo apenas carnal, mas espiritual, porque as pessoas entendem tudo o que eu comentei anteriormente. Deus deve ser o centro do nosso relacionamento. O casamento é para a honra e a glória de Deus, e para sermos fecundos, para criar vida a partir disso. Então Jesus determina: não deve haver divórcio a menos que haja traição. Esse é o único motivo justificável. E ainda assim a pessoa pode querer perdoar a traição. Não é como se fosse uma matemática. Mas aí vai de cada um. Por isso, escolham bem com quem vocês se relacionam e com quem vão se casar. Também existe a recomendação de Paulo em 1 Coríntios 7,15, que diz que se um cristão for casado com um descrente e o descrente quiser o divórcio, o cristão pode aceitar esse divórcio, porque, segundo Paulo, Deus nos chamou para a paz e não para a servidão. Diante disso, os discípulos de Jesus dizem que então não compensa o homem se casar com uma mulher, e Jesus responde que nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado.
porque há eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Aqui Jesus dá outra alternativa, o homem não se casar, o que chamamos de celibato. Mas nem todos são aptos para isso, apenas aqueles a quem isso é dado. Dado o quê? O dom de celibato. São pessoas específicas, chamadas por Deus para viver esse propósito, e elas não sentem necessidade de ter um relacionamento ou um casamento, filhos, etc. É possível que uma pessoa tenha tido prazer em relações durante sua vida, mas depois que se converteu e teve o Espírito Santo, se tornou celibato, mesmo já tendo tido relações, porque é Deus quem dá o dom e o sustento. Quando a pessoa não estava em Cristo, ela não tinha o dom e o sustento de Deus, mas agora que ela está, ela recebe o celibato. E para que você não fique pensando se você é celibatário ou não, se você deseja se casar, isso provavelmente indica que o seu caminho natural é o casamento, não o celibato. O celibato é um dom específico, dado por Deus, e nem todos conseguem viver assim. Então, não se preocupe se você não consegue arrumar uma mulher. Não é, como a gente pode dizer, se você sente a necessidade de se casar e você não consegue arrumar uma parceira, talvez seja a falta de incompetência sua, mas não significa que você é celibato de modo algum. Uma coisa é certa, de todo esse ensinamento, se a sua união não for para viver o propósito de Deus e sim o seu propósito, é melhor você ficar sozinho, até que você possa ter uma relação que seja edificante e que seja do propósito de Deus, que Ele seja o centro. Se um relacionamento não existe para, em primeiro lugar, glorificar a Deus, edificar os dois e caminhar dentro do propósito do Senhor, é melhor esperar do que entrar em uma união movida apenas por carência, aparência ou desejo.